Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos já em oração ao Senhor nesse momento, porque queremos refletir sobre as nossas escolhas, caminhos e o perigo de nos afastarmos da Tua vontade. Por favor, Pai, fala conosco nessa noite, para que possamos reconhecer onde estamos e talvez até voltar para melhorarmos a nossa maneira de caminhar. Que esta oração da noite nos acalme, mas que também desperte o nosso coração para nos voltarmos a Ti. Olha para cada irmão e irmã que está comigo agora orando. Talvez estejamos separados por milhares de quilômetros, mas nos unimos no sangue precioso de Jesus, Teu Filho, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor. Nós cremos, Senhor, no Teu amor, na Tua bondade. Cremos no sacrifício de Jesus e por isso humildemente nos apresentamos ao Senhor nessa noite, depois de um longo dia de desafios, lutas, algumas vitórias e também algumas derrotas. Pai, queremos que o Senhor deixe o nosso coração leve para meditarmos na Tua palavra, que sempre é transformadora, que haja poder vindo da Tua palavra para animar o nosso coração e para que a nossa fé seja revigorada no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja bem-vindo à sua oração da noite. Eu sou o pastor Ivan Saraiva e nós vamos juntos aqui meditarmos, refletirmos nas Sagradas Escrituras, porque nelas nós encontramos vida abundante, vida eterna, salvação, redenção, perdão, renovo espiritual, novo ânimo, nova vida, transformação. A palavra do Senhor tem o poder de mudar tudo o que precisa ser transformado. A palavra do Senhor pode arrumar tudo que está bagunçado. Ela pode limpar tudo que está sujo dentro de nós. E é por isso que nós temos na Bíblia a nossa regra, a nossa fé baseada na palavra de Deus. Então fique comigo até o final. Eu quero orar mais uma vez por você e com você, porque nós cremos que Deus nos ouve. E se você tem um pedido de oração, se tem alguma coisa incomodando o teu coração, entre aqui nos comentários, escreva o seu clamor. É muito simples, você vai escrever oração da noite. É importante você escrever oração da noite antes, porque isso me organiza a orar e a interceder por você em outros momentos, quando você estiver trabalhando, quando você estiver dormindo, quando você estiver no mercado. Saiba que existem homens e mulheres de fé orando, intercedendo. Então você vai escrever oração da noite e vai fazer o seu pedido de oração, talvez até mesmo um agradecimento. Se você puder agradecer, sempre agradeça, sempre agradeça. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que dias melhores virão. Há um Deus no céu que lê pensamentos, corações e interpreta lágrimas. O único que poderia nos condenar veio nos salvar. Por isso esse é um ministério de acolhimento espiritual. Esse é um ministério onde católicos, evangélicos são bem-vindos. Sabe, aqui, se você não frequenta nenhuma igreja, talvez você tenha frequentado no passado, mas por algum motivo se afastou, sabe, talvez você esteja magoado com a sua denominação. Aqui é um lugar onde todos são bem recebidos. Aqui não é um lugar para julgamentos, a gente deixa isso para Deus. Aqui é um lugar para dizer para você: venha participar, venha caminhar conosco, você não precisa caminhar sozinho. Todas as noites você tem a sua oração da noite aqui, todas as manhãs tem a oração da manhã. E sabe, nós temos visto tantos milagres, tantas famílias transformadas, tantas vidas mudadas.
E eu quero que você venha participar conosco aqui da nossa família. Você pode se inscrever aqui no canal, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho para você se inscrever, você não paga nada. E todos aqui são bem-vindos, então não há por que você não estar conosco se estamos aqui remando, né, contra o mundo e remando em direção ao reino de Deus. Você sabe que a gente precisa entender que as nossas decisões, elas podem nos levar para o céu ou para o inferno. Em 1 Crônicas, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, verso 13 e 14, diz o seguinte: assim morreu Saul, o primeiro rei de Israel, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, e porque buscou adivinhação e não buscou o Senhor, pelo que o matou e o transferiu o reino para Davi. Quantas vezes eu e você nos sentimos cansados, né? Cansadas, perdidas. Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos. Mas é um perigo maior do que o nosso fardo. É tentar viver uma vida longe de Deus. Sabe, Saul, ele foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, abençoado por Deus. Mas com o tempo ele foi tomando decisões sem consultar a Deus. E o fim é um silêncio que ecoa até os dias de hoje. Sabe, Deus não nos abandona nunca, mas Ele não nos obriga a obedecer. A obediência é uma escolha sua e minha. Hoje Deus quer nos ensinar algumas coisas sobre a vida de Saul para que a nossa história seja diferente. Você sabe que Saul começou bem, né? Ele era humilde, foi escolhido pelo próprio Deus, mas aos pouquinhos ele substituiu a dependência de Deus por autossuficiência. Ele achou que ele era o dono do nariz dele. Ele achava que ele daria conta de resolver os problemas da vida dele e os problemas do reino de Israel. Ele desobedeceu, ele se desesperou, ele foi buscar respostas em fontes erradas. Ele consultou uma médium, uma mulher que consultava mortos. O profeta Samuel estava morto. E ele foi atrás de uma mulher para incorporar o espírito de Samuel. Ele não consultou o Senhor. Sabe, ele não buscou mais a Deus. Então Deus, com dor no coração, transferiu o reino de Israel da casa de Saul para a casa de Davi. Sabe, Davi não era um homem perfeito, mas sempre que ele errava, ele se voltava para Deus. É isso que você precisa entender. Todos nós aqui erramos, falhamos e pecamos. Mas quando você pecar, quando você errar, você tem a opção de ir para mais longe de Deus ou para se voltar a Ele, pedir perdão. Sabe, eu e você precisamos nos arrepender de quem somos. Arrependermos do nosso egoísmo, da vaidade, do orgulho. Sabe, a gente gasta tanto tempo com aquilo que não nos levará para a eternidade. Gastamos nossos recursos com coisas que não nos aproximam de Deus, pelo contrário. Sabe, eu vejo as decisões e as escolhas. As duplas sertanejas vão cantar e os estádios estão lotados, pagaram o ingresso. Esse dinheiro poderia ser usado para benefício próprio, para benefício da família, para benefício de familiares, para benefício de amigos, para benefício de desconhecidos, ajudando um pobre, ajudando alguém que tem menos, mas não, a pessoa gasta o dinheiro dela para ir num show de rock, num show de funk, trap, de tanta coisa.
Vejo o escândalo dessas apostas na internet, seja de apostas esportivas, seja jogo do tigrinho, as pessoas desperdiçando bilhões de reais por ano, bilhões com B de bola, enriquecendo a máfia dos jogos, que nem aqui no Brasil são de outros países que operam aqui dentro. Decisões equivocadas. Nós precisamos parar com isso. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Minha irmã, ainda há tempo. Deus espera você de braços abertos. O que tem te afastado de Deus? Sabe, eu vejo aqui pela oração da noite, todas as noites a média é mais ou menos 10 mil pessoas que fazem a oração aqui conosco, né? Começa um pouquinho, vai aumentando, mas 10 mil pessoas, mais ou menos. E toda noite tem aqui a nossa oração da noite. Mas eu sei, são tão poucas as pessoas que compartilham. São tão poucas as pessoas que ofertam. E eu penso, por que a gente é desse jeito, né? Por que a gente é assim? É a nossa natureza pecaminosa. Então, veja, nós estamos aqui, né? Eu e você, nessa oração da noite, meditando no triste fim do rei Saul, por causa das escolhas deles. Quando eu semeio a boa semente, eu vou colher coisas boas. Se eu tomo boas decisões, essas decisões, elas de alguma maneira me protegerão e vão me abençoar, porque eu exerço a minha liberdade para fazer o que é certo. Essa oração da noite, se você está aqui ouvindo, e se ela fizer diferença na sua vida, se você está sendo tocado, sensibilizado pelo Espírito Santo, eu pergunto, por que você não compartilha? Olha, eu preparei essa mensagem, orei antes ao Senhor, gravei, editei, postei e faço isso todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Agora, é lindo você estar aqui comigo, eu agradeço a Deus, mas eu sonho com um exército de homens e mulheres, não importa a sua idade. Você já imaginou se 10 mil pessoas estivessem compartilhando essa mensagem? Quantas pessoas nós alcançaríamos para Jesus? E compartilhando todas as noites, todas as noites. Aí você começa a fazer parte do ministério. Esse ministério, ele não fala de religião, é de Bíblia, de Jesus, então todos podem participar. Você pode ser da Assembleia de Deus e compartilhar, você pode ser da Igreja Adventista e compartilhar, você pode ser católico e compartilhar, você pode ser da Igreja Batista e compartilhar, você pode ser de qualquer denominação e compartilhar, porque é de Jesus que estamos falando. Sabe, tomar boas decisões na vida. O Salmo 32, verso 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus quer guiar você. Deus não quer que você tenha o mesmo fim de Saul. Não tome decisões na sua vida sem oração. Busque a Deus. Busque ao Senhor. Você deve tomar cuidado com as vozes que não vêm de Deus. Saul consultou uma médium. Talvez você esteja buscando conselhos de pessoas que não têm Deus no coração, pessoas que têm ideologias contrárias à palavra de Deus. Cuidado com quem você pede orientação e conselho. Eu digo para você, sempre é tempo para voltar a Deus. Volte-se a Deus. Veja o que existe de errado no seu coração. Lembra de Davi no Salmo 139? Ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se existe alguma coisa errada em mim.
e me muda, Senhor, me conduza para o caminho eterno. Sabe, Saul estava muito sobrecarregado e ele ficou tentando acertar, mas longe de Deus. E o fim dele foi muito ruim. Sabe, Deus está chamando você. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer consultar ao Senhor antes de tomar decisões? Além do seu pedido de oração, você pode escrever aqui nos comentários: Senhor, guia a minha vida. Senhor, guia a minha vida. Escreva. Oração da noite. Senhor, guia a minha vida. E assim você está dizendo: não serei eu o dono do meu nariz. Eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero fazer o reino de Deus avançar até que Jesus Cristo volte. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. Olha, como você sabe, esse ministério ele é mantido por amigos, por colaboradores, por voluntários. Nós não temos patrocínio de nada nem de ninguém. Somos apenas nós. E se Deus tocar o seu coração, você pode contribuir com esse ministério. Se esse ministério abençoa a sua vida, abençoe o ministério para irmos mais longe e Jesus chegar cada vez mais perto. E a forma para você fazer a sua doação aparece na chave Pix. Aqui na sua tela. É ministerioivansaraiva@gmail.com. ministerioivansaraiva@gmail.com. Faça a sua oferta, faça a sua doação. Deus, eu tenho certeza, multiplicará cada recurso que você colocar na pregação do Evangelho. Muito obrigado a todos os membros do canal, aos semadores, a você que ora, que intercede, que compartilha. Vamos juntos pregando esse Evangelho eterno. Feche seus olhos agora, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos na Tua presença, na certeza de que faremos diferente de Saul. Não queremos andar pelas nossas próprias ideias e nem queremos buscar conselhos errados. Queremos Te ouvir. Queremos que o Senhor guie a nossa vida, por isso nós escrevemos aqui: Senhor, guia a nossa vida. Fala conosco, Pai. Mostre-nos como podemos abençoar nossos filhos, como podemos abençoar o nosso lar, como podemos fazer mais, melhor, diferente. Nos ajude a voltarmos para os Teus caminhos, antes que seja tarde. Se existe alguém aqui que está fora dos Teus caminhos, longe de Ti, Pai, resgate-nos, cuida de cada um de nós. Entregamos, Senhor, tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Você sabe que para você saber quem você é, você também precisa saber quem você não é. E saber quem a gente é determina tudo na nossa vida. Eu fico assim preocupadíssimo e angustiado quando eu vejo os pedidos de oração, quando eu tenho que aconselhar uma pessoa e eu percebo que a autoimagem que ela tem é extremamente estragada. Eu não sei se é o seu caso, mas se você tem problema de autoafirmação, de autoestima, se você acha que a felicidade, o amor, a alegria dessa vida não é para você, eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo. Se existe uma dor e uma tristeza, uma sombra em você que te acompanha já há muitos anos, essa é a mensagem da palavra de Deus para você. A primeira coisa que você precisa entender é o que Deus pensa de mim. Essa é a primeira coisa. Porque Deus sempre fala o que Ele pensa. Por exemplo, Ele disse: Abraão é meu amigo, Moisés é o meu servo, Davi é segundo o meu coração. O rei Ezequias, rei de Judá, ele disse: olha, não houve nenhum rei como ele, certo?
que foi fiel, íntegro e me obedeceu. Deus falou, por exemplo, que ele pensava de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. O que Deus pensa de você? Porque é isso que determina quem você é. E não o que você pensa, não o que você sente e não o que os outros falam sobre você. Quando a gente constrói a nossa autoimagem, a gente precisa de equilíbrio. Porque se eu me acho demais, eu vou ser um otário, né? Soberbo, um indivíduo arrogante, que vou me achar melhor que os outros, mais inteligente que os outros, mais capaz que os outros, certo? Se eu me acho de menos, eu estou sujando o nome de Deus. Se eu me acho menor do que eu sou, eu diminuo eu como criatura do Senhor e eu me autodestruo. É aquela história que sempre falaram para você: quem vai te amar se você não se ama? Se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Então, esses conceitos, por que eles são importantes? Porque você precisa saber quem você é e quem você não é. João Batista, por exemplo, ele sabia quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. Quando perguntaram se ele era o Messias, ele falou não, ele sabia quem ele não era. Você não pode querer ser mais nem querer ser menos. Você tem que ser você e desenvolver a tua potencialidade. Eu não quero me comparar com nenhuma outra pessoa, com nenhum outro líder religioso. Sabe por quê? Porque eu sou único. Então eu não quero ser o pastor fulano de tal. Existem pastores muito mais eloquentes do que eu, outros mais espirituais do que eu, outros mais novos do que eu, outros mais experientes do que eu, outros mais bonitos do que eu, outros mais conhecedores da palavra do que eu e outros menos. Eu não quero me comparar a eles, porque isso não vai fazer bem para mim. Se eu me comparar com um pastor, um líder religioso que tem mais dificuldades do que eu posso cair no problema do orgulho, não é? Agora, se eu me comparar com pastores com uma envergadura maior, com uma eloquência mais profunda, com uma espiritualidade, eu vou me sentir diminuído e não é isso que Deus quer para mim, nem para você. Você não tem que se comparar com a outra mãe. Porque a outra mãe, você precisa ver o lanche que ela prepara para o filho. Nossa, aquele cuidado, ela desenha no tomatinho cereja, ela tem a forminha do ursinho para colocar na cenoura. E eu, olha, às vezes nem me lembro que tem lanche para dar para o filho. Eu sou uma mãe horrível. Eu sou uma esposa terrível, porque a minha casa nunca consigo arrumar do jeito que eu quero. Quebra uma coisa, arruma, quebra outra coisa. Eu não tenho as coisas, nunca dá para comprar as coisas que eu quero, eu não consigo deixar minha casa em ordem, ninguém colabora, todo mundo, olha a casa da fulana. E aí começa a comparar. Veja como ela é boa esposa, mas também lá todo mundo colabora. Aí ela se compara a família dela com a família dos outros. E a gente vai se apequenando na vida. A gente vai acumulando situações que nos levam a uma dor desnecessária. Ivan, mas peraí, Ivan, você não quer crescer? Você não quer ser uma pessoa melhor? Você não quer ter novas oportunidades? Você não quer viajar? Você não quer prosperar? Eu vou falar uma coisa para você. Teve um período que eu queria. Hoje não mais. Por que isso, Ivan? Porque eu não sei se é o que Deus quer para mim. E como eu não sei o que Deus quer para mim, eu digo assim, Senhor, o que o Senhor quiser é o que eu quero. Simples assim, o que o Senhor quiser é o que eu quero. Se o Senhor quiser me dar mais sabedoria, mais eloquência, se o Senhor quiser que essa mensagem que o Senhor me dá alcance maior número de pessoas, ótimo, eu louvo o teu nome. Se o Senhor não quiser,
ótimo, eu louvo o teu nome. E isso é um conformismo? Não, pelo contrário, isso é um amadurecimento da fé, de que você já perdeu o encanto com esse mundo, já perdeu a ilusão, porque, gente, a gente está ficando velho, você não está percebendo isso? Que a vida está passando? Hoje eu recebi uma notícia trágica que abalou a minha esposa, a mim, a mãe do Bal do Arte Trio, um camarada sempre alegre, sempre feliz, com um ministério maravilhoso no Arte Trio, com uns filhos incríveis. Passa a vida viajando, louvando a Deus. Mas sabe, não por méritos, não é nada disso, mas é porque ele, a esposa, todos ali no trio, a cunhada, todos são pessoas boas, são pessoas de coração bom. E ele, viajando fora do Brasil, recebeu a notícia que a mãe dele tinha sido assassinada depois de um assalto, latrocínio. Olha o tamanho da desgraça, podia ter sido a minha mãe, a sua mãe. O que esse mundo tem para você? O que esse mundo tem para mim? Então, a gente precisa começar a focar na eternidade. A minha pele já, ó, aqui, ó, a minha pele aqui, gente. Olha aqui, isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não tenho mais 16 anos, eu estou ficando velho. Eu tenho um filho de 18 anos, você talvez já seja avó, avô. Talvez você seja mais novo que eu. Que coisa boa, é tão boa a juventude, mas tudo nessa vida passa. Estava hoje lendo alguns aspectos da história da Zilda Armes, né, que fez um trabalho na pastoral da família, da criança em Curitiba extraordinário. E foi ajudar em situações de risco, de pobreza no Haiti, e lá morreu. Quanta desgraça nessa vida. E você está aí, porque ninguém me ama, porque eu sou pobre. E Jesus Cristo era o quê? Rico? Ou era pobre? Os profetas eram ricos ou eram pobres? Você acha que você tem uma vida menos ou mais sofrida que a de Moisés, 40 anos no deserto, com um povo que queria matá-lo? Sabe, a gente vive, parece que num processo de hipnose, onde o que importa é a marca da bolsa, é quantos sapatos eu tenho, o restaurante que eu vou almoçar, então eu preciso bater a foto do prato para mostrar que é maravilhoso. Aí, se você vai fazer um evento e coloca uma cesta de comida para você, você vai ter que mostrar, olha que coisa maravilhosa, incrível, extraordinária. Você está mostrando assim, vejam como eu sou amado. Podem repetir, viu? Vejam como eu sou querido. Olha como estão me valorizando, eu tenho muito valor. Sabe, o nosso valor não está na cesta de café da manhã que você recebe de manhã no dia do seu aniversário. O seu valor não está na quantidade de livros que você leu. O seu valor não está se você é casado há 30 anos com o mesmo homem, com uma mesma mulher. O seu valor não está se você tem filho ou não tem filho. Se o teu filho está preso, você tem um valor menor, mas se ele for médico, o teu valor é muito maior. A gente precisa aprender a valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza quando alguém, qualquer um de nós, pega um coração sujo e podre e diz assim, Senhor, toma o meu coração, porque tudo que Deus quer é o teu coração. Tudo.
Deus não quer teu dinheiro, Deus não precisa do teu talento, Deus não precisa do teu tempo. E, aliás, só para te lembrar, Ele é o Criador do tempo. Não existe nada que eu possa oferecer para Deus de bom, porque em mim não existe nada de bom. Então, o que eu tenho para dar para Deus? Não tenho nada. Aí Ele diz assim, você tem uma coisa aí, eu quero o teu coração. O coração na Bíblia é uma metáfora da sede da nossa razão e das emoções, não só das emoções. É uma metáfora. Quando Ele diz assim, me dá o teu coração, Ele está dizendo assim, me dá os teus sentimentos aqui. Me dá os teus pensamentos. Me dá os teus conceitos, me dá as tuas crenças. Me dá o teu coração, está tudo sujo. Eu vou limpar para você. Eu vou cuidar da tua autoestima. Eu vou cuidar das tuas necessidades. Eu vou cuidar das tuas enfermidades. Eu vou curar você dos seus traumas, das suas desesperanças, das suas frustrações. Me dá o teu coração. E quando a gente entrega o nosso coração, a gente está entregando nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nós estamos entregando também a nossa herança genética, a gente está entregando o cerne. Tira o coração, a gente morre, né? Então, a gente dá o coração para morrer. Aí Deus vai lá e reseta, Ele transforma, Ele limpa o coração e Ele coloca aqui um. Por isso, se você tem baixa autoestima, o seu problema é espiritual. Uma vez um indivíduo conversando sobre esse tema, ele olhou para mim e falou assim, Ivan, para você é fácil falar porque você é bonito. E você sabe que eu me senti ofendido, né? Porque para mim nunca é fácil falar. Porque eu sei a responsabilidade que eu tenho ao abrir minha boca para falar. Eu posso acertar, posso errar, mas nunca é fácil. E eu falei assim, olha, primeiro que o conceito de beleza, ele é muito relativo, né? Talvez você me ache bonito, talvez para outra pessoa não. Sabe como que eu acho que eu sou? Eu sou o que eu deveria ser. Nem mais, nem menos. Não queria ter outra cara, não queria ter outra cor de olhos. Eu quero ser quem Deus quis que eu seja, ou que eu fosse. É isso. Agora, a minha autoestima não pode estar baseada na minha beleza. Porque ela já está indo embora, não é de hoje. Se é que é bela. Nem a sua. Porque qualquer beleza passa. Qualquer corpo vai perder colágeno. A minha autoestima não pode ser determinada por aquilo que você pensa a meu respeito. Porque você pode gostar do que eu falo. Muitos aqui começaram a assistir esse vídeo, nem estão mais aqui. Já foram embora, nem gostaram, é baboseira, esse Ivan fala só besteira. Eu não posso determinar quem eu sou a partir do que as pessoas pensam de mim. Porque tem gente que gosta e tem gente que odeia. Faz a experiência aí na sua igreja, se você falar de mim, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai. Dentro da sua casa é assim. Agora, eu vou determinar a minha autoimagem a partir do pensamento do outro? Que loucura é essa? Eu vou basear a minha autoimagem a partir daquilo que eu vejo no espelho? A minha autoestima não pode ser determinada por aquilo que eu tenho.
porque eu tenho 2 faculdades, já imaginou? Eu tenho 2 faculdades, ó. Eu tenho 2 faculdades, já li milhares de livros, já preguei em todos os continentes da Terra. É isso? Aí vai chegar o cara e falar assim, pois é, mas você não tem mestrado, você não tem doutorado, você o outro tem 3 faculdades, o outro fala 4, 5 idiomas. Então, não dá para eu definir a minha autoimagem pelo meu intelecto. Ah, porque eu escrevi 5 livros, o outro escreveu 30. O outro não escreveu nenhum. Eu não posso ser definido por aquilo que eu tenho. Porque tem carro, porque tem casa, ou porque o outro tem 10 vezes mais, o outro tem 10 vezes menos. Então, eu não posso me avaliar a partir se a pessoa me ama ou não me ama. Sabe? Ah, o meu namorado largou, a noiva largou, o marido largou, fui trocado, eu fui trocada, eu não tenho valor, eu tô no meu 4º casamento, eu não sou... Você precisa entender que o seu valor está naquilo que a Bíblia declara, naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é amada, a Bíblia diz que você é amado. Eu dei uma mensagem que pincelou isso um pouquinho alguns dias, mas de alguma maneira o Espírito Santo me conduziu para falar assim, fale abertamente, porque minhas filhas e meus filhos estão entrando em depressão e não conseguem sair, porque elas se olham no espelho, se olham no retrovisor da vida e elas só conseguem focar nas coisas ruins. Preste atenção, você já percebeu que nós lembramos das coisas ruins muito mais do que das coisas boas? Que as coisas, as tragédias, os traumas, os abusos, os abandonos, eles pesam muito mais do que os atos generosos de amor que outras pessoas nos ofereceram? Porque a nossa mente, afetada pelo pecado, parece que tatua na alma as coisas ruins e as coisas boas. Pensa, os momentos mais felizes da tua vida, você lembra deles, mas não com a força e com o impacto das tuas lembranças das coisas tristes. Sabe, você pertence ao céu e não à terra. Você pertence ao céu. Você não pertence a essa terra. Jesus Cristo está voltando para espanto dos incrédulos, para desespero dos maus, para o pavor dos demônios. Jesus está voltando a essa terra. Antes de Jesus voltar, muita coisa vai piorar. Você que me segue aqui há muito tempo, você sabe que eu não sou adepto à teoria de conspiração, a sensacionalismo. Cada atitude, é o fim do mundo. Eu não gosto disso, não acredito nisso, não prego isso, discordo disso. Agora, eu também leio a Bíblia. E Jesus Cristo nos mostrou sinais de que seria a proximidade da volta dele. Guerras, rumores de guerra, peste sem cura, o amor se esfriaria na terra, não haveria, a gente procuraria fé, não existiria mais, a corrupção das igrejas, a corrupção dos líderes religiosos, a união de igreja com Estado. Isso já aconteceu na Idade Média e promoveu as maiores perseguições aos cristãos sinceros. Isso vai voltar a acontecer. Jesus Cristo declarou que uma perseguição como nunca houve e nem nunca mais haverá aconteceria antes da volta dele. Ele declarou que o Evangelho seria pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Deus me fez brasileiro, então estou pregando em português. Porque eu quero cumprir a minha parte na missão que Ele me deu e deu a você. Quando eu falo compartilhe, etc., eu estou te oportunizando a obedecer Jesus. Se você não quer, amigo, o que eu vou fazer? Meu papel é apelar ao seu coração, porque a gente precisa povoar o céu e despovoar o inferno. Eu não quero ir para o céu sozinho.
Não faz sentido ir para o céu sozinho. Então eu quero que você vá, eu quero que teu filho vá, eu quero que a tua família vá. E eu quero que a família dos outros também vá e a minha também. Por isso eu digo, deixa o like, compartilha. Você acha que eu gosto? Não gosto de ficar falando isso. Se pudesse não falaria. Mas quando eu falo, as estatísticas aqui do YouTube dizem, olha, mais gente compartilhou. Quando eu não falo, o povo não faz. Então, e mesmo quando eu falo também é meia dúzia que faz. Então a gente vive em um mundo onde as pessoas elas estão tão machucadas, tão feridas, tão magoadas, que elas não conseguem se amar, não conseguem amar o próximo, elas não conseguem resolver seus problemas, então elas não estão nem aí com o problema dos outros. Somos fracos emocionalmente, fracos mentalmente, fracos espiritualmente, débeis. E a gente acha que vai agradar a Deus porque está cantando na igreja. Quando Ele diz, filho, eu quero um coração quebrantado, eu não quero sacrifício. Por que a gente colocou na cabeça que o nosso Deus gosta de nos ver sofrer? Senhor, se meu filho sair das drogas, eu prometo que eu nunca mais na vida vou faltar um culto. Aí o filho sai das drogas, aí ela tem aquele voto. E está chovendo e ela vai, está frio e ela vai, está calor ela vai, ela está doente ela vai, ela está entre a vida e a morte ela vai, porque ela está sofrendo. Por que você não oferece uma coisa boa para Deus? Senhor, se o Senhor tirar meu filho das drogas, sei lá. Você que mora na praia, você podia falar assim, todo dia eu vou tomar um banho de mar, olha uma coisa deliciosa. Por que a gente quer oferecer sofrimento para Deus? O outro fala, o que eu mais gosto? Eu gosto de chocolate. Então, se o Senhor salvar o meu casamento, eu nunca mais como nenhum chocolate. Aí passa a vida sofrendo porque queria comer um chocolatinho. Eu digo uma coisa, não sei se você já me viu falar isso, eu falei assim, a gente está tão longe que a gente está acreditando que a gente está perto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O que você acha que Davi tinha diferente dos outros? O que Davi tinha? Eu olho e penso, o que Davi tinha? O que Davi tinha? Porque alguma coisa ele tinha, gente. Não é possível. Alguma coisa ele tinha. Porque ele matou milhares de pessoas. Aliás, foi por isso que ele não construiu o templo, né? Ele só preparou e quem construiu foi Salomão. Ele é um adúltero de mão cheia. Não só por causa de Betseba, mas tinha várias esposas. Ele faz coisas estranhas, né? Davi faz coisas estranhas, ele dança diante da arca, ele faz o censo, né? Porque ele queria ver o tamanho do poder, o tamanho da influência dele. Aí o Deus manda, né? Uma doença, vai matando todo mundo. Não sei o que Davi tinha, ou melhor, talvez eu saiba. Aí Deus chega e fala assim, ele tem um coração como o meu. Gente, o seu coração é como o coração de Deus? O de Davi era. Mas olha só que coisa. Pensa assim, ó, Ezequias, rei de Judá. Isso aqui está em 2 Reis 19, tá? Ele estava sendo ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria. E aí olha só o que Deus diz para Ezequias. Ezequias era um homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem que realmente seguiu ao Senhor. Aí quando Ezequias ora a Deus, olha a resposta de Deus no capítulo 19, verso 34 de 2 Reis. Eu defenderei a cidade e a salvarei por amor de mim mesmo
e do meu servo Davi. Gente, Davi já tinha morrido aqui há tanto tempo. Ele diz assim, olha, eu vou responder você afirmativamente, ô Ezequias, tá? Só que eu vou fazer isso por amor de mim e amor ao meu servo Davi. Isso acontece várias vezes. Quando o rei Ezequias, o profeta Isaías fala para o rei Ezequias que ele deve arrumar a casa dele porque ele vai morrer, aqui no capítulo 20, tá aqui, ó. Ezequias começa a orar, pedir misericórdia, e Deus diz, olha, defenderei. Ele diz assim, ó, eu livrarei você, Ezequias, vou curar você, vou proteger essa cidade das mãos da Síria, defenderei essa cidade. Por causa do quê? Por causa de mim e do meu servo Davi. Capítulo 19 fala isso, capítulo 20 de 2 Reis também. Existem outros textos também onde Deus declara, por amor ao meu servo Davi, eu vou te ouvir. Davi já tinha morrido, mas Deus amava Davi. A Bíblia diz assim, Deus declarando, né? Olha, não mentirei ao meu servo Davi. Tudo o que eu falei eu vou cumprir. Havia uma conexão de alma entre Davi e Deus que nem adultério, nem nada pôde romper. E quanto mais eu leio as histórias de Davi, mais eu percebo que Davi não era perfeito, mas ele se arrependia facilmente. E ele se sentia perdoado facilmente. Davi, nos Salmos, ele fala, olha, minha alegria é estar na casa do Senhor. Olha, minha alegria é estar na presença do Senhor. Davi era podre de rico, podre de rico. Rei de Israel. Sabe, temido por tudo e por todos. Cheio de mulheres. Mas ele dizia, minha alegria é estar no Senhor. Por que você acha que ele dançou diante da arca? De alegria, a arca do Senhor estava ali. Davi, ele era apaixonado por Deus. Davi não queria fazer nada sem Deus. Davi amanhecia, comia, trabalhava, lutava, namorava com a esposa dele, brincava com o Senhor, tudo na presença do Senhor, tudo. Davi lhe dizia, Senhor, cria em mim um novo coração. Ele sabia que o coração dele era ruim. Agora, a experiência profunda que Davi teve de comunhão com Deus, qualquer um de nós pode ter. Qualquer um de nós. Davi tinha tudo para ter uma baixa autoestima, né? Ou você se esqueceu que na época de Davi, você ser pastor de ovelhas era um subemprego. Era assim, ó, não presta para mais nada, vai cuidar de bicho. Teu lugar é no meio do bicho. Trabalho perigoso. Vai lá, não tem valor. Se morrer, morreu. Tem valor. Vai lá, fica com os bichos. Ele vivia solitário. Você é sozinho? Sozinha? Você se sente aí solitário? Ninguém ama você. Quem que amava Davi? Os irmãos não gostavam dele. O pai nem lembrou que ele existia. A gente não sabe nada da mãe de Davi. Davi vivia na solidão, amigo. Cadê os amigos de Davi? A Bíblia não fala, vivia lá no meio do deserto. Os irmãos eram fortes, altos, guerreiros. Quase enganou o profeta Samuel, né? Ele olhou Eliabe e falou assim, cara, esse é o rei de Israel, cara, olha esse cara. Enorme, forte, bonitão, presença.
E Deus disse, não olhe para a aparência, porque eu não olho a aparência. Eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração. Deus está olhando o teu coração, Ele não está olhando tua conta bancária não, viu? Ele não está olhando se o teu lençol de cama é 1000 fios egípcios, ou se tem um buraquinho ali, porque de tanto que lavou, tem aí, desde o dia que você casou, tem aí esse lençol. Deus não está preocupado com isso não, viu? Deus não está olhando a quantidade de livros que você possui ou a sua correta maneira de falar a língua portuguesa. Deus está olhando o seu coração. Davi vivia sozinho, Davi vivia fazendo um trabalho que ninguém queria fazer. Você faz um trabalho que ninguém quer fazer? Nem você queria fazer esse trabalho aí? Davi ficava lá, num lugar, não era palco não, viu? Era bastidor. Davi não era influente, Davi não tinha seguidores, Davi era um menino que provavelmente era desvalorizado, desconsiderado, não tinha valor, vai cuidar de bicho, fica lá sozinho. E o que ele fazia? Ele fazia uma coisa que ninguém estava nem aí. Ele pegava a harpinha dele, ficava o tempo inteiro conversando com Jesus. O tempo inteiro conversando com Jesus. Você acha que Davi fez isso para ser rei? Como tem gente que dizima para ficar rico, que é coisa de maluco, né? Coisa de doido. O cara vai devolver o dízimo querendo ficar rico. Tá maluco. Não entendeu nada da Bíblia. Não conhece nada de Deus. Ele estava lá compondo louvores a Deus porque era a expressão do que tinha dentro dele. Percebe? Enquanto ele estava no deserto, ele passava o tempo inteiro conversando com Deus. Quando Deus chegou para Samuel e falou assim, olha, eu já escolhi um rei. Eles já eram amigos há muito tempo. Já eram amigos há muito tempo. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, que isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Não está na Bíblia. Não vai dizer por aí que eu falei que está na Bíblia, porque não está na Bíblia. Isso aqui é coisa da minha cabeça. E às vezes eu fico pensando, talvez antes dele ser ungido por Samuel, talvez Deus já tivesse falado para ele o que ia acontecer. Deus poderia ter antecipado alguma coisa para ele. Por que não? Talvez sim. A Bíblia não diz. Mas eu gosto de pensar que quando ele chegou ali, ele já sabia o que ia acontecer. Eu gosto de imaginar que ele não foi pego de surpresa. Ele já era amigo de Deus. Ele já era o homem segundo o coração de Deus antes de ser rei, antes de enfrentar o gigante Golias. Aliás, ele só enfrentou o gigante Golias porque ele já tinha esse coração. Ele só se tornou rei porque ele já tinha esse coração. Então, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar meu coração a Deus, porque eu consigo limpar o meu coração? Eu não consigo. Eu consigo mudar a minha natureza? Não, eu não consigo. Eu consigo me tornar uma pessoa melhor? Aos olhos humanos posso até ser. Um ateu, um satanista pode se tornar uma pessoa melhor. Aos olhos dos homens, aos olhos de Deus não. O que eu preciso é de uma transformação completa, não preciso de uma melhoria da porcaria que eu sou. Eu preciso de uma transformação real, verdadeira, genuína, segundo a vontade de Deus. Então eu preciso acordar e durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, antes de ir dormir, falar assim, Senhor, está aqui o meu coração, eu preciso que o Senhor limpe por mim, porque olha, eu vou dizer para você, gente, lembra da experiência de Pedro? Presta atenção aqui, você que está comigo aqui, ó, já 30 e tantos minutos aqui, você está aqui comigo, presta atenção no que eu vou dizer. Jesus perguntou para Pedro assim, perguntou para os discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou?
Aí, alguns falam assim, um profeta, isso, que... E Pedro falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Caraca. Jesus falou assim, bem-aventurado, você é uma pessoa feliz, Pedro, porque isso que você falou não vem de um coração humano, de uma mente humana. Isso foi meu Pai que revelou para você. Não é incrível isso? Maravilhoso. Só que daí você continua lendo, Mateus 16, você continua lendo ali, aí Jesus começa a falar sobre a cruz, sobre o sacrifício que ele teria que passar. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, isso jamais te acontecerá, Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz, afasta-te, Satanás. Cara, em um momento Pedro foi usado por Deus, no outro momento ele foi usado pelo diabo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essa é a minha e a sua experiência diária. A gente acerta e a gente erra, a gente é usado por Deus ou a gente é usado pelo diabo. Às vezes é uma risada sarcástica, às vezes é uma cutucada, uma agulhada que a gente dá no colega de trabalho. Às vezes é um momento que a gente tem um orgulho maior, às vezes é um momento onde a gente pisa no outro. A gente é assim. Por isso que a gente precisa ser transformado. Então eu entendi que o meu caminho, Ivan, é implorar perdão o tempo inteiro. Porque eu peco o tempo inteiro. Então, pedir um novo coração vai fazer com que você saiba quem você é. Como é que você vai ter uma baixa autoestima se o seu coração for segundo o coração de Deus? Como que você vai se sentir uma pessoa desvalorizada se o teu coração bate no mesmo ritmo que o coração de Deus? Como que você vai se sentir solitária num deserto se o teu coração for igual a Davi? Os salmos mais lindos que enchem o teu coração e o meu coração foram escritos no deserto, sozinho. Pérolas do céu para você foram dadas a um menino desvalorizado, solitário, não tinha amigo, não era ninguém, era a última opção de tudo. Mas ele tinha o coração que ele queria alegrar a Deus, a alegria dele era estar na presença de Deus, tudo que ele fazia para Deus. E aí Deus pega e abre os portais do céu e diz assim, pô, você vai ser o meu rei. Por quê? Porque ele sabia que Davi faria a vontade dele. É por isso que mesmo depois de anos que Davi morreu, gerações se passaram, Deus falava assim, olha, por amor a mim mesmo e por amor ao meu servo Davi, eu vou atender a sua oração. Esse Davi, maravilhoso, não era perfeito. Mas olha o Salmo 51, Senhor, em pecado me concebeu a minha mãe, o meu pecado está sempre diante de mim. Por favor, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Por favor, Senhor, tenha piedade de mim. Por favor, tenha misericórdia. Incrível isso, é incrível. Ele não esconde o pecado, ele não esconde a transgressão, ele vai, confessa a Deus. Da forma como ele conseguia e sabia se expressar, que era através das músicas, cantando, ele expressa a alma dele, ele reconhece o pecado, ele se arrepende. Deus o perdoa como Deus quer perdoar você dos teus erros, dos teus pecados. O pecado de Davi não tirou a coroa de Davi. O adultério de Davi não tirou a coroa de Davi. Mas o orgulho, a soberba e a presunção de Saul tirou ele do trono. E tirou ele da vida eterna. O que é mais agressivo aos olhos de Deus? Não aos olhos humanos, aos olhos de Deus. Você
se sentir um lixo é ofensivo a Deus. Você se desvalorizar é ofensivo a Deus. O que os outros pensam de você e de mim, a gente não pode fazer nada. Mas eu determinar o meu valor por causa do bairro que eu moro, por causa da faculdade que eu fiz ou deixei de fazer. Eu não tenho valor porque eu moro na comunidade, eu não tenho valor porque eu moro na favela, eu não tenho valor porque eu não estudei, eu não tenho valor porque eu sou preto, eu não tenho valor porque eu sou pobre, eu não tenho valor porque eu sou japonês, eu não tenho valor porque eu não tenho dente, eu não tenho valor porque eu sou velho, eu não tenho valor porque... Por quê que você não tem valor? Teu valor é medido no Calvário. Você sempre foi amado e sempre será amada do Senhor. Sempre. Então não ofenda a Deus com essa tristeza que não tem razão. Então levanta de onde você está, abre a janela do teu quarto, se estiver chovendo vai tomar um banho de chuva, se tiver sol vai tomar banho de sol. Sai dessa tristeza desgraçada, diabólica que o diabo te enfiou. Você está assim por causa de homem que te traiu, de homem que te abandonou. Por que você está assim? Porque alguém falou mal de você? Porque ninguém na igreja te valoriza? Porque pisam em você? Porque humilham você? Porque você não teve as oportunidades que os outros tiveram? Porque teu pai morreu quando você era novo? Porque a tua mãe te abandonou? Qual que é a tua desculpa? Qual que é a tua dor? A graça de Cristo não é suficiente para você, né? A graça de Cristo salva a humanidade, menos você da tua dor. Então, levanta de onde você está. Repreenda o demônio em nome de Jesus. E vá ser feliz. Vá se alegrar no Senhor. Vá ler a Bíblia, vai cuidar de alguém, vai ajudar outra pessoa. Use o talento que você tem, desenvolva o talento que você tem. Eu não tenho talento nenhum. Tem talento sim. Essa conversinha funciona com o outro, comigo não. Porque a Bíblia diz que Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro. Você pega, Deus te deu só 1 talento, então multiplica esse talento. Usa para o serviço, usa para o avanço do reino de Deus na terra. Entenda que você tem um céu a ganhar e um inferno a perder. Ou você vai ficar aí dentro desse quarto escuro, esperando o quê? Porque eu não tenho dinheiro para um bom psiquiatra, porque eu não tenho dinheiro para um bom remédio, porque eu não me dou bem com nenhuma terapeuta, porque não sei o quê, porque o pastor não me visitou. Por favor, em nome de Jesus. Você é seguidor de Jesus, viu? Você não é seguidor de pastor nenhum, não, de igreja nenhuma, não. Sabia que a tua igreja, ela tem uma data de fundação? Teve uma época que ela não existia. E as outras pessoas que viveram antes, morreram? O que foi? Eram seguidores de Cristo. É Jesus quem te salva, Jesus está aí do teu lado, Ele te ama, Ele prometeu estar com você, Ele prometeu cuidar, Ele prometeu não lançar fora nenhum dos seus filhos. Então, em nome de Jesus, levanta! Levanta! Pare de aceitar as mentiras do diabo na sua mente. Pare! Você só tem pão e água, então louve a Deus pelo pão e água até que Ele vai te dar uma margarina. Daí você louva o pão, a água e a margarina. Até que um dia Ele tira a margarina e você louva a Deus com o pão e a água. Ele te dá o pão, a margarina, o peito de peru e o queijo. E você louva a Deus. E você não fica se comparando com um com o outro, que eu tenho mais ou tem menos, porque o outro foi no restaurante que pagou R$3.000 no prato e você pagou R$30 para 3 pessoas. Aprenda a viver bem em toda e qualquer situação, porque Paulo aprendeu. Paulo, na carta de Filipenses, ele diz isso. Querido, como Deus tem sede de homens e mulheres que se entreguem a Ele, que queiram de fato ser usados, que queiram de fato romper a religiosidade. Para de julgar o outro, para de querer que o outro pense do jeito que você pensa. Pare de querer determinar que quem vota no Lula tem que votar no Bolsonaro, e pare de achar que quem vota no Bolsonaro tem que votar no Lula porque você pensa de um jeito, o outro pensa do outro.
Você não é dona da razão, nem eu, nem ninguém. Só um ser e é Deus. Então eu não posso, nessa pregação, nesse sermão, nessa oração, eu não posso vir aqui e querer mostrar para você que eu sou aquele que determina o que você tem que fazer ou tem que deixar de fazer, porque isso é loucura. Mas eu posso mostrar para você na Bíblia o que eu tenho aprendido e se fizer sentido na sua vida, aplique, faça. Querido, vou encerrar. Desculpe, eu vou encerrar. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Esse ministério aqui, ele não tem apoio de nenhuma igreja. Tem mais de 40 mil igrejas no Brasil, nenhuma apoia. Nenhuma. Nenhuma dá suporte. Somos só nós. E milhões de pessoas não gostam. E algumas gostam. Se esse ministério faz sentido para você, é possível que esse ministério faça sentido para outras pessoas também, que eu não consigo alcançar. Por isso, se você quiser, você pode nos apoiar de várias maneiras. Você pode orar por esse ministério. Isso é a primeira coisa e a principal. Se você não quiser fazer nenhuma das outras coisas, ótimo. Mas se você orar, eu agradeço profundamente você. Você pode deixar o like para o YouTube pregar de Jesus para os outros. Se quer dar um passo a mais, você pode compartilhar. Tem um botão aqui para você compartilhar. Pode mandar no WhatsApp, no Telegram, sei lá. Tá? E você também pode apoiar financeiramente esse ministério. Tem Bom Dia Jesus, Boa Tarde Jesus, Boa Noite Jesus, vai entrar madrugada, Reels. Esse ministério está no Instagram, está no Facebook, está no WhatsApp, no Telegram. É um mundo de coisas. E sem você, a gente não vai conseguir ir longe. Você pode apoiar financeiramente. Aparece aqui para você, só para quem chegou aqui até o final, quase 50 minutos. Está aqui, ministérioivansaraiva@gmail.com. ministérioivansaraiva@gmail.com. Faça a sua oferta. Faça a sua doação. Se Deus tocar o seu coração para isso, faça. Porque nós vamos usar para a pregação do Evangelho de maneira integral. Integral. Eu não faço outra coisa a não ser pregar. E você sabe disso. De todas as formas que eu sei, que eu conheço, que eu posso. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Vamos orar. Bondoso Pai, nessa oração, depois de uma pregação como essa, um sermão bíblico, eu peço a Deus que o Senhor cuide de cada um de nós e que o Senhor nos salve para a tua honra e tua glória. Que o Senhor aqueça o nosso coração e nos faça mais do que vencedores. Ajude-nos, Senhor, em nossa autoestima. Arruma a nossa vida e aceita o nosso coração em tuas mãos por Jesus. Amém. Querido, um grande abraço a você. Te encontro hoje às 8 horas da noite aqui no YouTube Ivan Saraiva 7, no Boa Noite Jesus. Grande abraço e até lá.